Estou vivo, esclarecia André Luiz, num estado de perturbação extrema. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornará joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Livro Nosso Lar. Capítulo 1. Nas zonas inferiores. Vamos dedicar mais atenção a esse parágrafo inicial descrito por André Luiz. Essa será a primeira parte de uma análise desse pequeno e grande parágrafo. Não desanimemos. Como um parágrafo pode explodir em tantas informações a serem estudadas? Os desdobramentos são enormes. Lembram da rocha quebrada em vários pedaços pelo martelo da interpretação? Vamos quebrar o parágrafo em pedaços e compreender melhor o que André Luiz não estava compreendendo naquele momento de sofrimento e desespero nas zonas inferiores. O primeiro capítulo começa com a narrativa de André Luiz e o seu sentimento em relação ao local que se encontra após a morte. Descreve o estado perturbador que experimenta diante da nova realidade. A perturbação de André Luiz é uma situação de falta de compreensão da nova realidade em que se encontra. Uma parte é a ignorância sobre a realidade do mundo espiritual. Outra razão é a falta de espiritualidade. Apesar de saber que não é do mundo dos vivos, sabendo que desencarnou, essa informação não muda a surpreendente realidade que se encontra. Saber que está vivo e morto não descerra a cortina da sabedoria e da ciência no mundo espiritual. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, já instruía sobre a situação que André Luiz experimenta após a desencarnação, na questão 164. 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Comenta Kardec, pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Todo espírito, ao desencarnar, vai passar por um estado de perturbação de tempo determinado pela sua condição evolutiva e seu estado moral. Depende do nível maior ou menor de espiritualidade que vivenciou quando encarnado. Lembrando Emmanuel no prefácio Novo Amigo. É comum, em reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, conversarmos com espíritos que não se deram conta que desencarnaram e alguns que perderam a noção de tempo, acreditando que ainda se encontram na época em que viveram na última encarnação. Em reuniões mediúnicas de socorro aos desencarnados, há casos de espíritos que vivem mentalmente há séculos, sem noção de tempo e espaço. Quando informamos o ano em que se encontram, ficam surpreendidos com a revelação. Portanto, descobrir que já se encontra no mundo dos desencarnados não resolve todas as questões perturbadoras que o espírito pode experimentar após a morte. O seu corpo, após descobrir a sua real situação, seu livre-arbítrio, poderá lhe levar a uma realidade de desdita nas zonas inferiores do plano espiritual. Conversando com um confrade espírita de muitos anos de trabalhos na reunião mediúnica, perguntei-lhe, a título de absorver sua experiência, qual a principal finalidade da reunião mediúnica. Ele respondeu que era para avisar
aos espíritos que não estão mais fazendo parte do mundo dos vivos. Ignorância. Nesse caso, nem tanto, mas poderá ele estar perdendo grande oportunidade de autoeducação. Certamente, que o nosso confrade realizava de boa vontade o seu trabalho. Saber que já não nos encontramos no mundo dos vivos não é o que se espera de uma reunião tão nobre e difícil de se realizar entre os dois mundos. Os espiritistas colaboram nos trabalhos mediúnicos, devem se conscientizar e realizarem mudanças em suas condutas, em vida, para que não sejam os necessitados de assistência após suas desencarnações. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados, em perturbação e sofrimento, muito se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir, igualmente, a maioria dos próprios espiritistas, que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais, após a morte do corpo, é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Livro Os Mensageiros. Espírito André Luiz. Médium Francisco Cândido Xavier, Editora FEB. A reunião mediúnica tem finalidades diversas, mas principalmente dar as primeiras impressões ao espírito enfermo de que Deus está com ele e será amparado. Primeiro, socorrer o espírito necessitado. Segundo, enriquecermos de experiências e suas causas. Terceiro, razões para modificarmos as nossas atitudes na vida. O livro Nosso Lar e sua coleção é uma grande revelação sobre como devemos nos portar em vida para melhor estado na vida futura, a vida após a desencarnação. Então, vamos viver em abundância de conhecimentos e da prática do bem. Não desistamos da vida, ela é maravilhosa quando damos atenção ao que é belo e a nós mesmos, lutando contra o egoísmo e o orgulho que nos fazem desanimar. Amemo-nos. Nós somos importantes para muitas pessoas. Creiam nisso. As portas fechadas são a oportunidade de buscarmos novas portas. Vamos continuar, posteriormente, a estudar esse parágrafo ainda. Um grande abraço, saúde e muita paz. A todos e a todas.